Graça e paz, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no nosso discipulado. Passou tão rápido esses dias, né? E já estamos no nosso dia novamente, como diz o Alexandre, com muita alegria na nossa felicidade. Quero colocar um louvor para nós entrarmos em oração, nos conectarmos com o céu. Amém? Ai, Espírito Santo. Ai, Espírito Santo. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, esse discipulado de hoje, Pai. Nós temos falado e ministrado sobre quem nós somos, Pai, das estruturas de mente que nos roubaram de uma mentalidade de realeza. Houve feridas ao decorrer da nossa vida e que nós entendemos que nós somos curadas para curar. E que onde nós somos feridos, existe uma cicatriz que tem poder de cura. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro sobre cada mulher nesta noite, Senhor. Há poder para curar em Ti, Senhor. Há poder para curar em Ti, mulher. Ah, Senhor, nós falamos de cativeiros, Pai. Nesses dias o Senhor tem nos revelado os cativeiros. O Senhor tem nos mostrado o que está oculto dentro de nós. Aquilo que foi colocado em nós, que não veio de Ti. E que muitas vezes aprisionou a nossa mente, aprisionou nosso ministério, contaminou, foi a mosca no nosso perfume. Mas nós cremos na cura. Nós cremos na cura, Pai. E que essa cura é para curar, que nós possamos ser agentes de curas. Que nós possamos permitir cada vez mais a ser curadas. Que possamos nos permitir ser curadas. Para que nós possamos ter autoridade e levantar outras mulheres. Que nós possamos arrumar a coroa de outras princesas. E que o Senhor possa nos usar com todos os dons e talentos que Ele depositou dentro de cada uma de nós. O Senhor tem nos tirado de cativeiros, o Senhor tem tirado lugares que estávamos aprisionados, o Senhor tem soltado a nossa voz, que a nossa vocação está na nossa voz, e o Senhor tem nos chamado para esse tempo. O Senhor tem nos chamado para manifestar o céu. Em nome de Jesus, Senhor, que nesse discipulado de hoje, o Senhor venha mostrar, Senhor,
Aonde que estão os nossos dons e talentos, Pai? Que muitas das vezes deixamos de alimentar, de nutrir ou afogar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que desta noite seja ativado tudo aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Que enquanto o Senhor nos cura, nós possamos ser usados também. Porque é em glória que o Senhor vai nos limpando, que o Senhor vai nos lapidando, que o Senhor vai nos preparando. Pai, em nome de Jesus, que haja uma manifestação dos seus dons através de nós, porque nós somos chamadas para manifestar o céu. A cada mulher, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha tirando todas as preocupações do seu dia, tudo aquilo que tem roubado a tua paz, tudo que tem contaminado a presença do Espírito Santo, tudo aquilo que tem sido motivo para tirar da presença dele. Pai, em nome de Jesus, que esse tempo que nós possamos ter agora estejamos conectadas e que seja céu e terra ligados. Porque o reino de Deus temos livre acesso, porque nós somos princesa do reino, porque nós somos chamadas para esse tempo. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Na última aula, nós falamos de cativeiros, né? Que primeiro foi levado cativo ao cativeiro e depois houve o derramar dos dons. E que nós não podemos derramar tudo aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, que não tem como nós manifestarmos os nossos dons de uma forma com o padrão do reino de Deus, se ainda estivermos em cativeiro, porque o cativeiro faz com que contamine os nossos dons espirituais. Por isso, hoje, na igreja existem tantos obreiros, tantos pastores, tantos líderes, tantos profetas se perdendo no meio do caminho, contaminando o que vem do céu, porque a profecia está sujeita ao profeta. E se ele está em cativeiro, em algum lugar da sua alma, tem uma alma fragmentada, tem uma estrutura de mente que não seja do reino de Deus, os dons estão contaminados. E nós falamos de cativeiro, e eu creio que o Senhor revelou muita coisa nesses dias. Tenho ouvido testemunhos e muitas lutas, muitas batalhas, que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. E que o Senhor continue revelando tudo que está oculto dentro de nós, para que nós possamos ser livres desses cativeiros e viver o céu na terra, e manifestar o céu, sem a contaminação das coisas desse mundo. E que o Senhor possa nos livrar de ser pedra de tropeço, e que o Senhor possa nos livrar das pedras de tropeço ao nosso caminho. Que o Senhor possa nos dar discernimento espiritual para entendermos o que é do céu e o que não é. Porque as trevas copiam o que é do céu. E se nós não tivermos discernimento espiritual, nós não vamos saber a diferença e manifestar coisas contaminadas. Ou manifestar aquilo que nem é santo. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, que essa noite seja uma noite de discernimento espiritual, Pai. Que cada mulher que ouvir essa palavra hoje, Senhor, que o Senhor venha ativar nela, Senhor, o discernimento espiritual, Pai. Porque através do discernimento, sabe, buscar a sabedoria e aplicar ela, Senhor, da onde deve ser aplicado, Pai. O discernimento espiritual entende aquilo que é puro, aquilo que é agradável, aquilo que vem do Senhor e rejeita o que é cópia, Senhor. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, Senhor. E que o Senhor possa derramar sobre todas essas mulheres nessa noite, Senhor, discernimento espiritual, em nome de Jesus.
para que nós não possamos mais ser enganadas. Porque quem está no engano nunca sabe que está enganado. Quando você tem um ponto cego, você não enxerga ele. Por isso que devemos pedir ao Senhor, sonda o nosso coração, mostra o que há de mal em mim. Que o Senhor possa revelar o pior de nós para nós mesmos, para que nós possamos saber com o que lutar e que cativeiro sair, para que possa ser manifestado os dons espirituais, os dons que o Senhor derramou na sua igreja, que o Senhor derramou entre nós mulheres, para edificarmos o corpo, edificarmos uma outra e trazer o céu na terra. E existe só uma forma o Senhor pode nos mostrar o cativeiro, nós podemos renunciar, pedir perdão, entrar num lugar de arrependimento, renovar a nossa mente, como diz em Romanos, Paulo diz que nós devemos renovar a nossa mente, e nós renovamos a nossa mente. Mas nós podemos voltar a esse cativeiro. E a porta para abrir o pecado, o engano novamente, para que nós possamos perder o discernimento do Espírito, é a falta do fruto do Espírito. Antes dos dons, é o fruto do Espírito que evidencia o caráter de Cristo em nós. Não é os dons que nos levam a viver o reino de Deus, e sim ser parecido com Cristo. E para ser parecido com Cristo, nós precisamos ter os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito que nos deixa semelhante a Ele. E é através do fruto do Espírito que nós vamos manifestar o céu e que vão olhar para nós e vão ver Jesus na nossa vida através dos frutos e não através dos dons. Os dons não vai levar a nossa salvação, os dons não vai nos levar a edificar uma igreja, porque se não tiver o fruto do Espírito, os dons estão contaminados. Vamos contaminar os dons espirituais. É eles que nos mantêm livres dos cativeiros. É ele que nos mantém firmes em uma verdadeira vida em Cristo, num verdadeiro evangelho, imagem e semelhança de Deus. Gálatas 5, 22, 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Em João 15, 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não podemos manifestar os dons sem ele. E se nós manifestamos os dons através dele, nós damos fruto. Nós estamos permanecendo na videira verdadeira, para que o que sai de nós seja limpo, seja santo, seja verdadeiro, seja do reino de Deus, sem contaminação com a terra, sem contaminação com as trevas. E 2 Coríntios 3,17 diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E a liberdade aqui não é só liberdade para cantar, não é só liberdade, mas é liberdade para manifestar os dons. Aonde está o Espírito do Senhor? A liberdade para que nós possamos entrar no reino de Deus e manifestar ele aqui na terra. A liberdade de viver o sobrenatural. E os sinais que diz que aqueles que crescem neles estariam manifestando os sinais. E nós teremos a manifestação dos sinais através dos dons espirituais. E Mateus 7, 16, 20 diz: pelos seus frutos os conhecereis, toda árvore boa produz bons frutos. Que possamos permanecer na videira verdadeira, para que a nossa árvore produza bons frutos. Aqui nós vemos que os frutos, eles nos mantêm libertos de qualquer cativeiro, de qualquer estrutura de mente enganosa, de qualquer estrutura de mente terrena ou diabólica.
nos tira da estrutura de mente de escravidão, de cativeiro de escravidão, e faz com que nós possamos manifestar Cristo através dos nossos dons. Mas, para que nós possamos manifestar, porque o inimigo, ele tenta roubar o nosso lugar de frutificar. As trevas, ela tenta impedir que nós manifestarmos os frutos do Espírito. Porque se não manifestamos os frutos do Espírito, há uma contaminação dos nossos dons espirituais e muitas das vezes eles são cancelados, anulados, esquecidos, congelados na nossa vida. O inimigo, ele tenta contaminar os frutos para paralisar os dons espirituais. Porque se você não manifesta o fruto da paciência, você vai estar contaminando com a ira, com a raiva, tudo que tem de dons dentro de ti. Se não há paz dentro de ti, se não há domínio próprio dentro de ti, todos os seus dons estão saindo contaminados. E o inimigo, ele quer paralisar tudo aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. A palavra, João 10,10 diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ele não pode destruir o espírito em nós, mas ele pode nos distrair, ele pode esfriar, ele pode nos sufocar com as mazelas, ele pode nos sufocar com raiva, ele pode nos sufocar com a tristeza, ele pode nos sufocar com a falta de domínio próprio, ele pode nos sufocar com a falta dos frutos. E Mateus 13,19 diz, a todos que ouvem a palavra do reino e não a entendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Se estamos em confusão mental, se estamos em confusões emocionais, o inimigo, ele vem e arrebata tudo aquilo toda a semente do reino de Deus dentro do seu coração. E Efésios diz que, pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebrosos. 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o espírito. E em 2 Timóteo 1,6 diz, por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em posição de mãos. Desperte em ti, mulher, todos os dons espirituais que o Senhor colocou dentro de ti, que vai edificar a igreja, que vai alimentar a sua família, que vai alimentar todos a seu redor, carregando os sinais e milagres, porque tu és chamada para crer no reino de Deus e manifestar ele aqui na terra. Despertas os dons que o Senhor colocou dentro de cada mulher, que seja uma noite de despertar em nome de Jesus, porque você é chamada para manifestar o céu. As trevas, ela tenta apagar o espírito, ela tenta afogar, ela tenta sufocar. Mas a palavra nos lembra de permanecer na videira verdadeira e reavivar aquilo que nós recebemos do Senhor. Muitas das vezes nós queremos tanto algo novo em Deus e sempre queremos algo novo e viver o novo. Mas sabe, às vezes o Senhor colocou coisas dentro de nós lá atrás que foi sufocado. E esquecemos de reavivar o que já está dentro de nós. Muitas das vezes o antigo vale muito mais do que o novo. Vai em uma loja onde tem relíquias, o antigo pode valer muito mais e ter mais beleza e mais valor do que o que é feito novo, o que é feito hoje. Então, que possamos não desprezar aquilo que nós já vivemos e uma manifestações de dons que nós possamos ter manifestado
lá atrás, lá no passado, há muitos anos atrás, lá na infância, lá naquele tempo, ou lá naquela igreja, ou naquele ministério, ou naquele tempo. Em nome de Jesus, que seja reacendido a chama do seu coração. E que você se conecte à videira verdadeira. Que em nome de Jesus, que você possa andar dentro de uma vida no fruto do Espírito. E não deixe isso contaminar a sua alma. Que a falta de paz não venha roubar. Que a falta da mansidão não venha te roubar deste lugar. Que a falta do domínio próprio não venha te roubar deste lugar. Em nome de Jesus. Que seja reavivado todos os dons que já foram manifestados através da sua vida. Os dons espirituais, eles são dados para edificação pessoal também. Mas, sobretudo, a importância dos dons espirituais é para você servir a igreja. É para você servir as pessoas. É para você servir o seu bairro, a sua cidade. É para você servir nações. É por isso que foi derramado todos esses dons dentro de você. Eles são a expressão prática da graça de Deus para edificação, consolo, libertação, fortalecimento. Em Coríntios 12, 7, 1 Coríntios diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. 1 Coríntios 14, 1 diz, segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Porque a sua boca cria vida. Porque as palavras que você lança, você traz à existência o que você tem profetizado nos seus dias. Por isso a necessidade do fruto do Espírito, porque senão nós vamos murmurar, nós vamos reclamar, nós vamos julgar, nós vamos criticar. E todas as vezes que nós criticamos, que nós julgamos, ali não estamos ligados na videira verdadeira. Não um julgamento, porque a palavra de Deus diz para nós julgarmos o que é bom e o que não é, aquilo que procede de Deus e o que não procede. Mas julgar de uma forma leviana, de uma crítica, não uma crítica para construir algo, porque nós devemos que crítica construtiva, ela pode vir de quem está construindo algo. Se você não está construindo algo, ou você está ouvindo uma crítica de pessoas que não estão construindo ou que não construíram, não tem relevância naquilo que você está manifestando hoje. Que nós possamos ouvir líderes, pastores, pessoas maduras das áreas em que nós ainda não somos maduros. Porque o maduro, ele sabe que nada sabe, e o imaturo, ele acha que sabe tudo. Que nós possamos, que o Senhor possa levantar mulheres, que o Senhor possa levantar mulheres de referência na sua vida. Você, mulher que está hoje assistindo essa aula, que o Senhor possa levantar mulheres ao seu redor que sejam exemplos, que sejam referência, que sejam parecidas com Jesus, que manifestam o fruto do Espírito e que manifestam os dons, trazendo o céu aqui na terra, sem contaminação, de uma forma santa, pura, singela, assim como Cristo é, na humildade, na simplicidade, porque a simplicidade ela é extraordinária. A simplicidade não é fácil, não é para qualquer um, mas é assim que funciona o Evangelho, é assim que rege o reino de Deus, é assim como Jesus era assim como Jesus se manifestava, na simplicidade. Ser parecido com ele é andar na simplicidade também. Romanos 12, 6-8 diz, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dado, se é profecia, segundo a proporção da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Em nome de Jesus, que nós possamos buscar conhecimento de cada dom que o Senhor derramou dentro do seu coração.
Se o Senhor derramou o dom da profecia, que você possa entender o que é uma palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavras de profecia, que o Senhor venha te trazer pessoas, que o Senhor venha te trazer unção de pessoas que já estão andando em lugar de maturidade, em ministérios de maturidade, para que nós possamos aprender, para que você, mulher, possa avançar no dom que o Senhor derramou dentro de ti. Porque nós precisamos conhecer a verdade, nós possamos andar nos dons maduros de outras pessoas para aprender. Hoje temos tantos livros, hoje temos tantos ensinamentos, e temos tantos cursos. Nós precisamos só entender da onde provém o que você está se alimentando. Sugiro você procurar uma líder e mostrar o material que você está estudando, sabe? Porque se nós formos pegar tudo que tem pela internet, tudo que tem no Instagram, tudo que hoje está disponível, é igual quando você sai em viagem, sai comendo em vários restaurantes, depois você passa mal e você não sabe nem da onde foi a contaminação da comida, porque você não lembra de onde você comeu. E assim nós ficarmos comendo de várias fontes, que nós possamos cuidar da fonte que nos alimenta, o nosso espírito, nossa alma, o nosso psique. Que possa vir, ter uma filtragem da onde nós estamos recebendo as informações. Mas é importante que você busque conhecimento. Busque conhecimento, entenda e vai para o secreto, encher de azeite aquilo que você aprendeu. Porque nós precisamos do conhecimento. Eu creio que as botijas da viúva são conhecimento. E quando você coloca o sobrenatural de Deus, enche de azeite cada botija do teu cognitivo. Que nós possamos buscar conhecimento, que nós possamos buscar na palavra, que nós possamos buscar em livro, que nós possamos buscar de homens e mulheres de referência nessa área, nos dons que o Senhor derramou em ti. Para que nós possamos ser bons, que nós possamos ser bons mordomos daquilo que o Senhor nos deu. Porque aquele que foi dado talento e não foi bom mordomo daquilo que foi dado, até o pouco foi tirado. Porque não houve um tempo para ser gasto, não foi investido nada nele. E assim, muitas das vezes, estamos preocupados com tantas coisas, buscando informação em tantos lugares. Mas é lá no secreto que vamos buscar o Senhor. Até os livros que nós vamos ler. Busque no Senhor. Semana passada, eu estava orando por uma situação, e orando e pedindo, Deus, dá entendimento. Deus, mostra o caminho. Como tem que ser feito isso? Qual é a forma que o Senhor quer que faça isso? E o Senhor me acordou de manhã, de uma voz audível, com um título de um livro. E eu comecei a ler o livro, e eu devorei, assim, os primeiros capítulos do livro, e ele trouxe todas as respostas que eu necessitava. E esse livro eu baixei ele faz uns 3 anos, e eu não tinha lido ainda. Estava lá no Kindle. E eu falei, uau, Espírito Santo de Deus, por que eu não li isso? Não tinha lido isso ainda. Mas eu não teria lido com esse entendimento da forma que eu precisava aplicar no dia de hoje. Então, que você possa ouvir os céus e pedir para que os céus te orientem. Que o Espírito Santo de Deus, ele não é uma emoção, ele é uma pessoa. E ele está aí contigo, e ele pode te orientar, te dar discernimento, te dar as diretrizes de onde você tem que buscar para alcançar uma maturidade naquilo que você tem carregado do Senhor. Efésios fala sobre os dons, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação ao corpo de Cristo.
E aqui também vem uma responsabilidade, em 1 4:10, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom despenseiros da multiforma da graça de Deus. Às vezes estamos admirando o dom do outro e o Senhor colocou algo riquíssimo dentro de nós e que nós não estamos ativando, reacendendo por causa da comparação, ou às vezes até a admiração. Você admira o outro, admira o dom do outro, mas às vezes existe o complexo de inferioridade, um cativeiro de algo que falaram para ti e que ainda você não foi liberto. Então, quando chega na hora de manifestar os dons, você acha os dons de outras pessoas mais bonitos do que o seu, ou porque aquela pessoa fala mais bonita do que você, ou porque ela manifesta mais bonita do que você. E quando você se compara com o outro e você não consegue manifestar os dons, mostra que ainda existia uma estrutura de mente caída, que ainda existe um cativeiro, que nós precisamos ser libertos. Por isso a importância de ser liberto dos cativeiros para manifestar os dons. Porque congela os nossos dons, contamina os nossos dons. Os dons não são para exaltação pessoal. Os dons, eles são para edificação da igreja. Os dons são para libertar os cativos. Os dons são para avanço do reino de Deus. Os dons são para manifestar o céu aqui na terra. Os dons são para você, através da sua vida, haver sinais e milagres. Então, primeiro, é o fruto. Nós precisamos ter o caráter de Cristo. Quando nós temos o caráter de Cristo, nós manifestamos os frutos. E dentro dos frutos, nós conseguimos andar em liberdade, não voltar aos cativeiros. E se permanecermos desses frutos, nós permanecemos nele, nós permanecemos na videira verdadeira. Os dons, eles são fortalecidos pelos frutos. A nutrição dos dons espirituais são o fruto do Espírito. Pensa você receber uma palavra de conhecimento, você receber uma profecia, uma palavra de sabedoria. Se você não tem paz, se você está emocionalmente confusa, se você está mentalmente confusa, que palavra de profecia, que palavra de sabedoria, que palavra de conhecimento você vai entregar da outra pessoa? Se a profecia está sujeita ao profeta. Então, existe uma guerra. E ela não é contra nós. É principados e potestades, são influências do maligno. Todas as vezes que nós não manifestamos o fruto do Espírito, e sim as obras da carne, há uma influência demoníaca, há uma influência de demônios sobre o que nós falamos, o que nós pensamos, e quando nós permanecemos com esse pensamento, ou falando a mesma coisa, ou sentindo a mesma coisa, nós damos permissão para que essa influência continue dominando e governando a nossa mente, o nosso coração, e não Cristo. O inimigo, ele tenta contaminar dos frutos para neutralizar os dons, paralisar os dons e tirar a tua vida e vida em abundância. Nós temos uma chave mestra para conduzir e manifestar o céu na terra, em todas as áreas, e manter-nos em liberdade, que é o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo. E existe uma guerra espiritual para que impeça a tua manifestação dos dons e para que possa ser roubado o fruto do teu espírito. A vida cristã é uma batalha constante, porque há um choque no mundo espiritual do reino de luz com o reino das trevas. Não que nós vamos estar em guerra espiritual o tempo todo, mas porque nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais para governar, porque Deus nos fez para governar com Cristo. Mas o inimigo tenta nos manter em cativeiro
E para ele nos manter em cativeiro, basta ser qualquer obra da carne, para que seja a porta aberta para a influência do inimigo. Para que nós possamos viver na carne e não manifestar os frutos do Espírito, assim paralisar os nossos dons. A palavra nos ensina como lutar espiritualmente, para nós permanecermos livres de cativeiro, de estrutura de mente, de obras da carne, das influências do maligno, das influências de pensamento, de emoções, para roubar o lugar da presença dele, para impedir que nós possamos crescer, impedir que nós temos raízes. O inimigo sempre vai tentar nos mover de lugares o tempo todo para que nós possamos não ter raízes, não permanecer, para que qualquer vento venha e vai te levar embora com o fruto, os dons, a árvore inteira. E se você, com os ventos contraditórios, com a resiliência, com a persistência, com as raízes no Senhor, com as raízes no Evangelho, com as raízes da palavra, com as raízes em uma igreja, com as raízes no ministério, com as raízes em conhecimento e verdade. Não é qualquer vento que vai te balançar e vai te tirar do lugar que você está plantada junto com a videira verdadeira. A luta não é contra sangue e carne. Muitas das vezes, quando nós temos problemas com outra pessoa, e às vezes é só uma diferença de visão, uma diferença de entendimento, mas aí existe as setas, aí existe o domínio das trevas querendo governar, para que seja uma torre de Babel e ninguém consiga se entender. E assim se desmancha tudo aquilo que está sendo construído. E essa é contra os principados, é contra as potestades, é contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade das regiões celestiais. E se estamos assentados com Cristo, isto está tudo debaixo dos nossos pés. 2 Coríntios 10, 4, 5 diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, que possam destruir todas as fortalezas da sua mente hoje, mulher. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Em nome de Jesus, que nós possamos ser obedientes à palavra, obedientes às diretrizes, obediência. Que nós possamos, mesmo sem entender, mas fazer aquilo que o Senhor está nos direcionando. Independente daquilo que está acontecendo ao seu redor, independente do que está acontecendo com outro ministério que é parecido com o seu, independente do que está acontecendo com uma igreja na sua cidade. Mas se o Senhor te deu uma diretriz, se mantenha nela, se mantenha firme. Pedro 5:8 fala: sede sóbrios, vigiai, o diabo vosso adversário ande de redor, bradando como um leão, buscando a quem possa tragar, a qual resiste, firmes na fé. Aqui diz que ele está de redor. Não diz que ele está ao nosso redor, é ao de redor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Está o poder do sangue de Cristo. Mas existe uma brecha para que abra uma brecha entre essa cobertura do sangue de Cristo, que possa passar entre os anjos que estão nos protegendo, contra essa capa de graça, de justiça, de amor, através das obras da carne, através da nossa desobediência, através da nossa rebeldia, através daquilo que nós deixamos contaminar o que é santo. Em nome de Jesus, que seja fechada todas as brechas da sua vida.
Que você possa estar protegido debaixo das suas asas. Ali tu estarás seguro. E ele está de redor bramando como um leão, porque ele não é um leão, ele não tem poder sobre a sua vida. E Efésios 6 fala sobre as armaduras de Deus. Cingir-se com a verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os pés do evangelho da paz, usar o escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito Santo. E oração constante. Com o escudo da fé e com as armas espirituais, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus declarada, criando vida, trazendo a existência o que está no céu aqui na terra. Não há mal que possa atingir a ti e a tua família, a sua casa, o seu ministério, os teus dons. Usa a autoridade que Cristo te deu. Lucas 10, 19 diz: eis que dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, não vos dará dano algum. Marcos 16, 17, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, em meu nome expulsarão tudo que é das trevas, em meu nome você expulsa toda a influência do maligno, toda a influência de cativeiros, de mente, de coração. Mas vigiar e orar, usar o escudo da fé e a espada da palavra, capacete da salvação, cinto da verdade. Perseverar em oração, vigiando nela com ação de graças, Colossenses 4:2. Mateus 26 fala: vigiar e orar para que não entreis em tentação, o espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Quando nós vivemos com a nossa natureza humana, a nossa tendência é termos razão, a nossa tendência é sermos imaturos, queremos dizer que nós sabemos de tudo, que nós já aprendemos tudo. E quando nós falamos que nós já aprendemos e que eu já sei, eu não abro a porta para entrar um novo de Deus e adquirir um novo conhecimento. E esse novo conhecimento, ele vem às vezes através do Senhor. Mas muitas das vezes vem através dos nossos irmãos, porque a cruz, ela é vertical e horizontal. E às vezes os nossos irmãos, o Senhor coloca do nosso lado para que nós possamos aprender com Ele, com os dons que o Senhor depositou dentro dele, mas só podemos acessar esses dons quando nós honramos o ministério dele e teremos o galardão dele. E é impartido que está nele. Mas quando nós não estamos dispostos a aprender, nos impossibilita também de ensinar. Se não podemos aprender, nós também não podemos ensinar. E ficamos travados e paralisados os dons espirituais. Busque os dons espirituais. Busque os dons espirituais. Isso agrada ao Senhor. Busca o desenvolver do teu dom, para que haja uma manifestação em maturidade. Em nome de Jesus, que todas as estruturas de religião que tem impedido você manifestar os dons, assim como é no céu, assim é na terra, em nome de Jesus, que haja renovação de mente. Que você possa, que a palavra arrependimento é você abrir mão daquilo que você conhece, aquilo que você sabe para viver o novo. Sem arrependimento não é possível viver o novo. Abra mão do que tem de entendimento para que você possa viver um novo nível no Senhor. O Senhor tem nos falado aqui como igreja que é tempo de viver um novo. É tempo de cuidar e sermos bons mordomos daquilo que Ele tem nos dado, porque aquilo que, aonde nos trouxe até aqui, não vai nos levar no próximo nível. E para nos levar no próximo nível, existe um livre-arbítrio. O quanto você está disposto a pagar o preço para viver um novo nível. Podem se me colocarem como presidente da van,
dentro de 30 dias, eu fecho todas as lojas em vermelho, porque eu não sou capacitada para isso. Então, nós não vamos sentar em mesas onde nós não estamos preparados para ela. Muitas das vezes nós não estamos sentados em certos lugares ainda, porque não estamos preparados para sentar nela. Porque não estamos preparados, inclusive, porque se você sentar nessa mesa, você morre, porque leva tudo que está acontecendo, aquilo que é desconhecido, para um lugar de ofensa por causa da ignorância. E não é a ignorância querendo dizer, é a falta de conhecimento, a falta de sabedoria, a falta de informação. E a defesa é rejeitar tudo aquilo e achar que é um ataque de pessoas para você. E leva para o lado pessoal. Essas mudanças, existem crises internas. E que nós devemos romper essas crises com a palavra. Nós devemos romper essas crises pagando um preço de tempo, de disciplina, de conhecimento, de estudo, da palavra e de oração. Para que nós, porque o povo de Deus perece por falta de conhecimento. É a chave de Satanás, é a ignorância, porque aquilo que a gente não sabe, a gente não vive. E ele quer que nós não estejamos abertos para aprender, para conhecer mais de Deus. Porque todas as vezes que nós conhecemos mais de uma parte de Deus, mais santo nós nos tornamos, mais limpo nós tornamos, e mais nós avançamos na terra manifestando o céu. Nós avançamos o nosso território. Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Quando vir um pensamento que não vem do Senhor, quando vem uma emoção que não vem do Senhor, que não é fruto do Espírito, que não é governo do céu, que é influência do maligno, fuja, declare a palavra, use a sua espada, lute contra ela, se posicione, não aceite, rejeite. Apocalipse 12:11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Que nós possamos permanecer livres e guardados em Cristo Jesus, protegidos pelo sangue do Cordeiro e manifestando o fruto do Espírito, o caráter de Cristo. E que quando nós permanecemos no fruto do Espírito, nós mantemos os nossos dons ativos para que não possa ser roubado. E que possa ser investido no reino de Deus como semente, para que não aconteça que possamos perder até o pouco ser tirado. E não é o Senhor que tira das nossas mãos, somos nós mesmos que perdemos, que escorre entre os dedos da nossa mão, por falta de conhecimento, por falta de oração, por falta de sabedoria, por influência do inimigo, porque nós não fugimos da aparência do mal, nós não fugimos do mal. Mas quando declaramos a palavra, o inimigo fugirá de nós. Cristo é manifestado em nós pelo caráter de Cristo e pelo poder. E o poder que está em nós são os dons espirituais. Há poder nos dons espirituais. Há poder do Senhor na sua vida. Há poder do Senhor através de ti, através dos dons espirituais que estão dentro de ti. Há poder. Primeiramente, vamos cuidar dos frutos do Espírito. Quais são os nossos frutos todos os dias? Qual é a influência que temos? São obras da carne ou são fruto do Espírito? Temos deixado oscilar as nossas emoções. Todas as vezes que deixamos oscilar as nossas emoções, entra em cativo os nossos dons. Nós entramos em cativeiro. Os dons são para edificação, nós não edificamos nem a nós e nem a ninguém com os dons paralisados, porque não estamos no fruto do Espírito, não estamos no caráter de Cristo, não estamos na videira verdadeira. As trevas, elas tentam contaminar os nossos frutos, ela tenta neutralizar os nossos dons, mas existe uma guerra espiritual que não é contra a carne, não é contra a sangue, é contra os principados e potestades, mas estamos sentados em lugares celestiais com Cristo.
E debaixo dos nossos pés estão todo principado, potestades e as hostes da maldade, para permanecermos livres em Cristo. Mas para que isso precisa ter um posicionamento, precisa ter uma escolha. Mulher, você escolhe o seu futuro, você escolhe viver um novo. O que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. E você vai pagar o preço ou você vai jogar a toalha e desistir? Porque até o pouco que está em ti vai ser tirado. Mas não vai ser tirado porque o reino de Deus vai revogar e tirar isso de você. Não, porque vai ser perdido pelas influências do mal, neutralizando aquilo que o Senhor colocou em ti. Até quanta coisa você já perdeu até hoje. Mas amém. Houve um despertar, você está aqui hoje para se despertar e reacender os dons que está dentro de ti, em nome de Jesus. Que haja ativação dos pastores, dos profetas, dos sinais, dos milagres, dons para curar, palavras de sabedoria, administração. São tantos dons. Que seja ativado dentro de ti, mulher, dom de ensino. Que tudo aquilo que o Senhor colocou dentro de ti saia um mestre, uma mestre, para poder ensinar a muitas outras mulheres a ter conhecimento e trazer a verdade para as suas vidas. Palavras de conhecimento e sabedoria para decisões. Que o espírito da profecia toma a sua casa. Que o dom da administração venha derramar sobre você, mulher, seja para a sua empresa, seja para a sua vida, seja para organizar as gavetas, seu armário, a sua cozinha. Para que possa ter administração no proveito dos alimentos, não desperdiçar para que possam ir fora e ser bons mordomos até do alimento seu, do dia a dia, reaproveitando. 1 Coríntios 16, 13, vigiai e estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. A rainha Esther foi uma intercessora, ela foi corajosa, não fazia parte da vida dela tudo aquilo que ela manifestou, mas ela aprendeu, ela procurou, ela se submeteu a um tratamento, a um cuidado, e a ouvir os céus, a ouvir o seu tio. Nós precisamos ouvir as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes estamos orando, e o Senhor nos traz respostas. E por que pessoas ao nosso redor estão trazendo as respostas que o Senhor respondendo através dela? E se nós não aplicamos nem o primeiro passo, por que ele vai nos dar o segundo e o terceiro passo se ainda não aplicamos o primeiro? Não podemos receber mais de Deus se não somos bons mordomos daquilo que ele já nos deu e não fizemos nada com ele, com aquilo que ele nos entregou. Esther, num tempo de decreto de morte que seu povo, ela venceu o medo, ela se posicionou em jejum, oração, intercessão, arriscou sua vida, se perecer, pereci, para entrar na presença do rei. Por sua coragem, o decreto maligno foi revogado, Israel foi salvo. Nós podemos revogar decretos, manifestando o reino nesses lugares. Há decretos sobre a tua vida, decretos sobre a sua casa, decretos da sua família que não vieram do Senhor. E cadê a sua boca de posicionamento, manifestando os dons espirituais que o Senhor colocou em ti? Com as armaduras. Cadê a espada para declarar a verdade sobre os decretos mentirosos sobre a sua vida? Para que você possa revogar todos eles em nome de Jesus, precisa de posicionamento como Esther. Jejum e oração rompe decretos de morte em todas as áreas, independente de quais sejam elas, e liberta gerações. Seja um libertador. Seja uma libertadora, mulher. Débora
Foi uma profetisa e uma juíza que liderou uma guerra. Em meio à opressão de 20 anos sobre Cícera, Débora se levantou como profetisa e líder de Israel. Mesmo com homens tenebrosos, ela se posicionou, ela liberou a palavra de Deus e conduziu o povo à vitória. Levanta-se, Débora, levanta-se, juiz e profetiza do Senhor. Há uma profeta dentro de ti para liberar decretos e levar um povo, a levar a pessoas. Tem mulheres aqui que existe uma multidão de mulheres esperando o seu posicionamento para te seguir. Débora, se levante. Posicionamento profético, ele abre o caminho para a libertação em tempos de guerra espiritual. Estamos em tempos de guerra. O inimigo tem roubado as áreas, de todas as áreas dentro da família, financeiro. Tem roubado os filhos dos pais, os pais dos filhos, com trabalho, com ocupação, com dificuldade financeira, trabalhando 2, 3 empregos para que os filhos possam estar sozinhos e sem influência dos pais, para que eles possam sentar em qualquer mesa e se contaminar com elas. Maria Madalena foi liberta das trevas, foi liberta de muitos demônios e foi a primeira testemunha da ressurreição de Cristo Jesus. Cadê a sua fidelidade e lealdade com o Senhor, sendo que Ele te tirou de cativeiros, de influências do inimigo? Ela estava aprisionada com 7 demônios, ou seja, liberta por Jesus, posicionou-se em fidelidade. Ela permaneceu ao pé da cruz e no domingo ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitar e anunciar que ele vive aqui, ele vive dentro de ti, ele vive sobre a sua vida. Quem vence as suas próprias trevas pode anunciar a vitória de Cristo. Ele te libertou de cativeiros para que você possa proclamar, para que você possa cancelar, anular decretos sobre a vida de outras mulheres. Aquilo que você venceu, o Senhor vai te usar como ferramenta de cura de outras mulheres, assim como nós ouvimos o primeiro louvor, quando nós começamos esse discipulado. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar enquanto eu te curo, eu te uso. Deixa eu te usar para curar. Se posicione, Débora, se posicione, mulher, se posicione, Esther. Foi para esse tempo que você foi chamada e vai para a guerra. Se posicione, se perecer, eu pereci. Profetisa Uda, que trouxe direção para uma nação. Quando o livro da lei foi encontrado, nos dias do rei Josias, foi consultado Uda, no meio de tantos profetas. Existia Jeremias. Mas quem foi consultada? Uda foi consultada, porque ela se posicionou como profeta. E confirmou a palavra e trouxe arrependimento e reforma espiritual para toda a nação. Toda a nação se arrependeu com as palavras de Uda. O posicionamento gera fidelidade à palavra, gera avivamento. Avivamento profético. Seja avivada, mulher. Levanta-se, Uda. Posicione-se, Uda. Abre a sua boca e declare as palavras que o Senhor colocou dentro de ti. Mude gerações, mude uma nação, leva uma nação para entrar em arrependimento, leva as pessoas ao seu redor a andar em um lugar de arrependimento através do fruto do Espírito. Porque você é parecido com Cristo, porque você é a imagem e semelhança de Cristo, porque você manifesta o fruto do Espírito, porque você está na videira verdadeira, manifestando o caráter dele. E quando você manifesta o que é belo, o que é santo, denuncia o que está errado, denuncia o que está contaminado ao seu redor. Você não precisa exortar, condenar, julgar. Mas o que está ao seu redor é condenado quando você traz a presença dele. Quando você é parecida com ele.
Ana, ela foi uma intercessora, venceu a humilhação, venceu a infertilidade e a opressão de uma rivalidade com uma outra mulher. Em lágrimas, oração perseverante, entregou Samuel ao Senhor, o seu filho tão desejado, tão almejado, tão orado, tão chorado. Ela entregou para o Senhor. Eu não sei o que, mulher, você tem orado, você tem chorado e você tem lutado por algo. Mas entrega o Samuel ao Senhor. A sua intercessão rompeu ciclos de infertilidade, de esterilidade espiritual e abriu um novo tempo profético em Israel, trazendo um profeta para que mudasse toda a história. Eu não sei qual é o teu Samuel, entrega ao Senhor. Para que seja vencida a esterilidade espiritual na sua vida. Para que o seu Samuel venha romper as gerações e manifestar o profético. Meu Deus. O posicionamento por orar gera ministérios proféticos, muda a história de uma cidade, muda a história de uma família, muda a história de uma nação, muda a história de gerações. Que você ainda possa, quando você se posiciona como Ana, você ainda colhe frutos dos filhos, dos teus filhos. Você colhe da sua geração, uma geração de profetas que não se cala diante da adversidade e da intimidação das trevas. Em nome de Jesus, eu oro por toda a esterilidade espiritual. Entregue o seu Samuel. Que não possa mais ser sufocado. Os frutos, os dons que está dentro de ti. Que você não deixe mais os dardos inflamados te roubar da presença dele. Que você não deixe mais as influências malignas roubar a paz, a mansidão, para que você manifeste o caráter de Cristo através dos teus pensamentos, através das tuas emoções. O seu posicionamento é que transforma tudo em prática. É o teu posicionamento que vai te levar para um lugar novo. A viver o novo e reavivar o antigo. Mulheres como Esther, como Débora, como Maria Madalena, como Uda, como Ana, são exemplo de quando nos levantamos em Cristo e as trevas recuam e o céu se manifesta. Eu oro, Deus. Eu oro por essas mulheres, Senhor, esta noite, Jesus. Eu oro, Senhor, que nada vai roubar a tua glória, Senhor. Eu oro, Senhor, que nada vai roubar da tua glória, Pai. Senhor, eu oro que nada seja roubado, Senhor. Porque o ladrão vem para roubar, para destruir, mas tu vens para trazer vida e vida em abundância. Que possamos estar na videira verdadeira, que possamos manifestar os frutos, o caráter de Cristo. E que possamos ter os nossos dons santos, limpos, assim como é no céu, aqui é na terra. Que não seja, em nome de Jesus, que haja um despertar nos dons, ativados, dons espirituais que o Senhor colocou dentro de ti. Que se levante Uda, Esther, Ana. Que se levante Débora. Que as Marias Madalenas sejam fiéis e leais à liberdade que Cristo já nos deu, para que você possa ser cada vez mais curada e cada vez mais ser usada, manifestando o reino de Deus. Eu vou te colocar para ouvir novamente. Que possa ser
a sua oração por esses dias. Em nome de Jesus. Seja a sua oração. Feche os seus olhos. Apesar das feridas, apesar das decepções, Entre nesse lugar em Deus. Entre nesse lugar de posicionamento, porque o Senhor te chama nessa noite para um posicionamento dele. Ele te tirou em cativeiros, porque ele espera de ti a lealdade e a fidelidade nele. Para que exista a ressurreição. Ressuscita aquilo que está morto na sua vida, mulher. Que haja ressurreição naquilo que está morto. Venha para fora, Lázaro. Venha para fora, Lázaro, daquilo que foi morto. Vem para fora, Lázaro. Que haja ressurreição em nome de Jesus. Ressuscita, Senhor. Ressuscita, Pai, os dons, Senhor. Que o posicionamento, Senhor, venha quebrar toda influência do maligno. E que haja governo do céu sobre a sua mente, sobre o seu coração. O Senhor te arranca ainda de qualquer cativeiro que ainda você possa estar, para manifestar os dons. Ele te chamou, mulher, ele te chamou, Débora, ele te chamou, Uda, ele te chamou, Esther, ele te chamou, Maria, ele te chamou, Marta, ele te chamou, Isabel, ele te escolheu, ele te chamou. Deixa o Senhor te usar. Se posicione, mulher. Entregue seu Samuel para que venha um tempo profético na sua vida que rompe as gerações. Que tu possa ser influência sobre a sua cidade, que você possa ser influência no seu país, que você possa ser influência nas nações. Que haja um impartir dos dons entre as mulheres e que não haja competição e rivalidade, mas impartir aquilo que o Senhor colocou dentro de cada uma, honrando umas às outras, reconhecendo os dons, os talentos e o que o Senhor confiou dentro de cada uma. Em nome de Jesus, ousadia, Pai. Que seja derramado uma ousadia das mulheres hoje, Pai. Que elas se tornem irreconhecíveis. Solta a palavra profética que está gritando dentro delas. Solta os dons que estão gritando dentro delas. Que levante-se as pastoras para cuidar de outras vidas. Que se levante as mestres que vão ensinar nesse novo tempo. Que se levante as profetas que vão edificar e trazer direcionamento. Pai. Que levante o Senhor dos apóstolos, Senhor, para estabelecerem. Que se levantem os evangelistas para ganhar almas, os dons de cura, os dons de milagres, o dom da fé, o dom de administrar. Que seja ativado todos os dons, Senhor, em nome de Jesus nessa noite, Pai. Amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. Faça desse louvor a sua oração nos próximos dias. Entra no Senhor. E que, a partir de agora, posicione-se para que haja um manifestar dos dons, porque você é chamada. Amém? Deus abençoe. Até a próxima aula.